meus amores, tudo bem com vocês? Eu tô fazendo aqui o meu resumo de uma matéria que eu tô com dúvida no final desse terceiro bimestre, que é ciências, que tá caindo vaso sanguíneo, sistema urinário, veias, capilares, artérias. E aí eu resolvi ligar a câmera pra mostrar pra vocês como eu me preparo. Lembrando que que as minhas provas não estão perto. É daqui a uns 15 dias por aí. Mas mesmo assim, como eu sempre falo pra vocês, tem que se preparar antes. Porque se você for fazer um resumo na hora da prova, vai ficar muita coisa. Resumo, estudar, fazer alguns exercícios, ver videoaulas, é muita coisa. Então a gente já prepara logo o nosso resumo antes das provas começarem. Porque a gente no dia só faz dar uma revisada e fazer alguns exercícios, né não, gente? Então é isso, vamos continuar fazendo os meus resumos, porque eu já comecei. E agora, vem com a Gigi! Como foi que eu me preparei? Primeiro, eu fui no meu amigo tio Google, porque o meu livro ficou na escola essa semana, porque a professora tinha algumas coisas pra corrigir. Depois que eu fiz o meu resumo, eu fui lá em um canal do YouTube ver umas videoaulas, que inclusive... eu acho que eu tô até com um canal aqui, que foi a última que eu vi. Tá aqui, ó. Tá mostrando aí na câmera, mãe? Tá, amor. Eu vou deixar o canal dela aqui na descrição desse vídeo, porque pra mim foi a maneira mais fácil de eu entender as coisas, né? Aí, eu vou falar agora pra vocês um pouquinho sobre o que eu entendi. Mas antes, eu vou mostrar aqui pra vocês. Tá? Agora, eu fiz aqui, falando sobre o que eram os vasos sanguíneos. Depois eu separei aqui em tópicos. Veias, artérias, deixa eu virar aqui, e os capilares. Agora eu vou explicar aqui um pouquinho pra vocês. Os vasos sanguíneos, como as veias, as artérias e os capilares, são responsáveis pelo transporte do sangue. Então, como a minha professora mesmo me explicou, que os vasos sanguíneos são como se fossem as pistas. E o carro é o sangue. Então, o carro vai passar pela pista. Deu pra entender um pouquinho? Aqui. Por todo o corpo. Enquanto o coração é a bomba impulsionadora, os vasos sanguíneos conduzem o sangue. Esse tipo de sistema circulatório é do tipo fechado, ou seja, o sangue sempre circula no interior dos vasos sanguíneos, comum a todos os vertebrados. Pronto. Aí agora eu vou começar pelos tópicos, vou começar pelas veias e daqui a pouco eu vou falar uma dica que eu aprendi, gente, que foi muito boa pra me lembrar. Veias. As veias são responsáveis por levar ao coração o sangue vindo do corpo. E suas paredes são mais finas que as das artérias. Pronto, agora vamos passar para as artérias. As artérias levam o sangue do coração a todo o corpo. E suas paredes são mais espessas e dilatáveis. E agora eu vou falar a dica que eu aprendi. Use o V de veias para vem. Porque as veias são responsáveis por levar ao coração o sangue vindo do corpo. Então, o sangue do corpo vem para o coração. E as artérias afastam o sangue. Então, preste atenção, use A de artérias para o afasta. Porque as artérias levam o sangue do coração ao corpo. Então, as artérias afastam o sangue do coração para ir para todo o corpo. Pronto? E agora vamos para os capilares. E eles levam o sangue aos tecidos para fornecer o oxigênio às células. E eles ligam as artérias e as veias. Então, os capilares também são fundamentais para que as artérias e as veias fiquem ligadas umas nas outras. Prontinho. Eu fiz aqui, ó, tudo direitinho. Agora vamos passar para o sistema urinário. Eu vou fazer aqui um título que eu vou fazer sobre o sistema urinário. E eu vou fazer um bem fácil mesmo, utilizando lápis de cor. Olha, eu não sou muito expert em fazer título não, tá? Mas a gente tenta. E se vocês deixarem muitos likes, eu trago mostrando como eu faço os meus títulos, né? Porque não é só porque a gente não sabe que a gente tem que deixar o nosso caderno feio, né? Então eu vou fazer aqui um... Eu vou utilizar esse
por aqui. Aí eu tô com os lápis aquareláveis da Acrylex. Então eu vou pegar aqui um pouquinho de água. E eu, inclusive, já fiz um box dele pra vocês. Vou deixar aqui nos cards. E aqui eu peguei o pincel e agora eu vou molhar aqui um pouquinho na água. Vou passar assim, ó, bem pouquinho. E vou ir fazendo. E se a pessoa não tiver esse lápis de cor? Aquarelável? Sim, dá pra fazer Dá esse pra tipo? fazer normal, só você não precisa colocar água. Faz normal. Mais um pouquinho aqui em cima. E pronto. E agora, deixa secar? Agora eu vou esperar ele secar, enquanto isso eu vou fazendo o resumo. Só que eu vou ler primeiro, porque esse foi o primeiro site que eu achei, então eu vou ler. E aí depois, quando ele secar e eu ver que ele tá pronto, eu volto aqui pra falar com vocês, então... Sangue, a produção da urina e sua eliminação. Na tabela a seguir temos os órgãos que compõem o sistema urinário e as suas respectivas funções. Órgãos, rins. Hemodiálise é um procedimento em que uma máquina é utilizada para limpar e filtrar o sangue, atuando como um rim artificial. Terminei aqui e agora eu vou assistir uma videoaula. Eu vou assistir a deles, né? Vamos ver como é. O sistema urinário ele é bem simples, ele é composto por dois órgãos principais e algumas estruturas de conexão. Os principais órgãos que compõem o sistema urinário são dois rins, eu tenho o direito e o esquerdo, e eles ficam localizados na nossa região abdominal, um pouco mais voltado para a região das costas. Então acho que vale a pena anotar no caderninho aí de sempre beber água. E para você que está continuando estudando, lembre-se, hidratação é fundamental, porque afinal de contas o seu cérebro só funciona porque tem água. Dois uréteres. A bexiga. A uretra. Para marcar, eu vou usar o marca-texto. Pronto, ficou assim, ó. E agora eu tive uma ideia de, assim, em cima do composto colocar uma setinha aqui que eu tenho, ó. Pegar azul. Aí eu coloco assim. Aí agora eu vou fazer esse desenho, reproduzir esse desenho aqui, ó. Tentar reproduzir, né? Ups. Tá. Burrinho parece um caroço de feijão, né? Então eu vou pegar aqui, virar, virar, pegar, virar. Virei. Acho que aqui deveria ser só um pouquinho maior, mas tá bom. Pronto. Oh, meu Deus. Ficou uma negação? Ficou, mas a gente tentou pelo menos, né? Aí agora eu vou fazer tipo umas setinhas indicando. Minha mãe já tá batendo de rir aqui. Então aqui eu vou fazer uma setinha indicando que aqui é um rim. Vou fazer de caneta mesmo. O uréter. A bexiga.
tão feio assim, vai. Não, mas é bom fazer, sabe por quê? Porque na hora vai lembrar. Aqui, gente, ficou assim, ó. Falta um T aí, né? Onde? Ó! Eu faço assim, esqueço de cortar. Mas pronto, cortei. Pronto, gente, agora eu vou fazer sobre a bexiga urinária. Então, vou aqui fazer mais um tópico. Agora eu pego aqui, ó. Eu faço uma margem. Bexiga urinária. Acumula-se. E eu lembro uma coisa que a professora falou também, que a nossa bexiga, ela é como se fosse, sabe aquelas buchas de lavar louça? Quando você coloca o sabão e coloca a água, ela não vai inflando, inflando, inflando. Na hora que você aperta, ela não volta ao normal? Volta. É a nossa bexiga como se fosse isso. Enquanto o líquido vai entrando, ela vai inchando, inchando, inchando. Na hora que não dá mais, o líquido empurra e aí sai a urina. Aí volta. Aí volta ao normal. É um ciclo, continua a mesma coisa quando você vai bebendo água. Ah, entendi. Pronto. Eu acho bom eu destacar isso. Eu vou colocar. Então, peraí. O que foi? Gente, meu Apple Watch, ele não tá enviando mensagem. Não tá passando Recebendo. notificação. Ai, tá descarregado. Aí, a mãe. Descarregou, foi? Aham. Era pra me ter colocado pra carregar ontem de noite, eu nem vi. Ah, e muita gente lá no Instagram me pergunta, Gi, quando o Apple Watch descarrega, ele para de funcionar? Os aplicativos, notificação, ligação, essas coisas param, mas 100 horas você nunca vai ficar. Aqui, ó. Pelo menos a hora fica, né? A hora fica. Você nunca vai ficar perdido. Mesmo se não tiver bateria. Né? É. Termina aí, coloca pra carregar logo. A bexiga urinária ou alguns... Eu vou colocar distende-se conforme o produto. Eu gosto de fazer resumo bem detalhado, assim. Por quê? Porque na hora da prova, você só vai olhar isso e você vai falar, ah, lembro disso, disso e disso. E se você não lembrar, vou estudar mais isso, isso e E isso. você tem mais facilidade escrevendo, né? Eu sou assim. Tipo, quando eu tenho dificuldade em alguma coisa, eu escrevo. Na hora da prova, eu memorizo. Vai lembrando, né? E eu lembrei que na aula da professora, a prof falou que, como sempre, ele é pra chegar até a urina, ele é filtrado e as impurezas que ficam do nosso corpo, junto com a água, ele vai descer pela nossa uretra. Acho que é bom colocar isso. Observação, né? Colocar observação. Colocar de vermelho, pra chamar bastante atenção mesmo. Observação. Eu sempre presto atenção em tudo que a professora fala, porque ela pode até não colocar em um caderno ou em uma folha, mas a pessoa, se prestar muita atenção, essa pode ser a palavra-chave que vai cair na hora da prova e você... Mesmo. Pronto, já sei, a professora falou isso e isso, isso na hora da aula. Por isso que eu não fico conversando. E eu não fico mesmo. Prefiro você prestar atenção, tudo tem sua hora. Lá não tem, na sua escola, não tem hora de você tem um recreio. Então, na hora do recreio você conversa, você faz tudo. Agora, na hora da aula, você tem que se concentrar. Tá quietinha mesmo? Tô. Vou perguntar. Pode perguntar. Mas eu tô quieta. Porque você tem que lembrar que a prova vai chegar. E na prova, você não vai ter ajuda com quem você tá conversando, sabe? Verdade. Cada um por si aí. Por isso que na hora dessas coisas, você tem que prestar bastante atenção. Então, acho que eu terminei. Um resumo. Aqui tá o resumo sobre os vasos sanguíneos, os capilares e o sistema urinário que eu fiz com vocês. O meu desenho lindo e maravilhoso.
Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa o seu like, por favor, pra mim trazer vários vídeos como esse pra vocês. E relembrando, não façam o seu resumo um dia antes ou até mesmo no mesmo dia, porque a gente não vai aprender desse jeito, sabe? E também peça explicação e ajuda ao seu professor, porque eu tenho absoluta certeza que ele não vai te negar. Inclusive, aconteceu que um dia eu tava em dúvida sobre vasos sanguíneos. A professora explicou tudo direitinho, eu tava prestando maior atenção na aula, só que aí eu não entendi. A professora foi e perguntou, vocês entenderam? Eu falei pra ela, não entendi. A senhora pode explicar de novo? Aí os meus amigos, poxa, Giovana, explicar de novo? Eu quero ir pro recreio, que saco. A gente tem que ver aula de novo. Eu fui e fiquei tipo, gente, como é que pode? Tem hora pra tudo. E aí eu fui e falei, gente, a nota é individual. Vocês me entendem? Eu quero aprender, nem que eu não tire uma nota boa, pelo menos eu vou estar falando assim. Pelo menos eu me esforcei, eu estudei. Mas não tem como, né? Se você se esforçar bem e estudar bastante, você consequentemente vai tirar uma nota boa. E aí a professora foi, me explicou tudinho de novo. E eu tenho certeza que se eu não entendesse de novo, a professora ia me explicar 1000 vezes, né? Mas aí eu entendi, só que aí eu vim aqui em casa de novo, né? Mais algumas videoaulas pra ver mesmo. E aí foi isso. Não se esqueçam também de beber bastante água, porque é fundamental para o nosso corpo se manter saudável. Então, peraí. E é isso. Me segue no meu Instagram, que é @giovanatelgt. Um super beijo. E até os próximos vídeos. Bye!